a gravar, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. O que eu fiz aqui, será? Deixa eu ver, tá certo. Gravando, tá certo. E daí, estão tomando um chazinho? Eu fui buscar um chazinho aí para me esquentar. Eu ligo o aquecedor, daí cai a minha pressão. Aí não dá, né? Bom, não tem recado. Pessoal, então, antes eu vou dar uma revisadinha, ver se vocês têm alguma dúvida, tá? Para depois nós começarmos, então, no conteúdo de hoje, tá? Vamos lá, vamos lá. Desenvolvimento. Então, aqui na aula 6, né, que nós começamos, então, o segundo bimestre, tá? Pessoal, no dia 30, não, no dia 24 de junho, será a nossa revisão de aula, tá? Se a Uniandrade não mudar o calendário de provas, as provas começam, se eu não me engano, dia 1º de julho, tá? Se ninguém mudar, né? Dia 1º de julho. Então, nós só temos mais 2 aulas, tá? E aí, dia 24, se a prova for aqui, né? Não sei se vocês estão enxergando. Se a prova for em julho, dia 24 eu vou fazer a revisão. Então, se prepare que as próximas aulas, tá? Nós vamos ter que, né, dar uma chacoalhada aí, tá? Em relação ao assunto da adolescência, tem muita coisa, mas vocês vão estudar, né, mais para frente, há vários assuntos, então, sobre adolescência. Então, eu não vou me preocupar, né, com isso que vocês terão ainda no decorrer do curso, tá bom? Então, nessa aula era responder, explique a fase da adolescência. Então, a partir desta aula da adolescência é... Opa! Credo! É o conteúdo da prova, né? Então, vocês já podem se organizando, tem os vídeos, tem as aulas gravadas, tem os textos, tem todo o material ali para que, se nada mudar, no dia 24, nós vamos fazer a nossa revisão, tá? Então, aqui, ó, dessa aula aqui, ó. Qual a relação ideal entre adolescente e família? Tá? Depois nós temos aqui a aula 10, que foi sobre a depressão na adolescência, né? A aula 10, que foi sobre depressão na adolescência. Eu gosto sempre de retomar, né? Vai que o estudante está aí perdido, como nós ficamos longe, né? Sempre, daí complica. Eu gosto de retomar, tá? Qual o papel da psicologia frente à depressão na adolescência? É isso. E daí nós temos, então, a aula 11, que foi a aula da semana passada. Nós falamos de depressão, de automutilação, tá? Pessoal, alguém tem dúvida sobre esses assuntos?
né? Eu li lá hoje e ontem, eu li um pouco também das respostas, eu achei bem interessante. A maioria, né, tem se aprofundado mais na questão da pesquisa, né, no aprofundamento do assunto. Isso é preponderante e muito importante para a formação de vocês, tá? Então, ali, ó, apresente as causas da depressão na adolescência e os tratamentos. Pessoal, e a aula de hoje, né? A aula de hoje é, né? Morri por dentro e ninguém percebeu. Não sei se alguém assistiu os vídeos, tá? Eu coloquei ali vídeos bem interessante. Eu gosto muito desses profissionais aqui, a Casa do Saber, tá? Coloquei ali uma necessidade de vínculo, a Casa do Saber, né? Sobre a solidão e a solitude, e também o outro terapeuta falando da adolescência e da aborrecência, tá? Hoje, o que era a tarefa? Entrevistar um adolescente sem identificá-lo, conversar com ele sobre essa fase, como é ser adolescente, o que ele pensa da vida, se ele já teve depressão, como foi, e outros aspectos, né, que você achar pertinente. Eu li lá algumas entrevistas. Não tem nenhuma história feliz lá, né, de quem já entrevistou. Pessoal, alguma dúvida? Pessoal, era da turma de vocês que o estudante ia falar sobre a baleia azul? Eu não sei se é a turma da noite ou da manhã. Era da sala de vocês? Oi? Era eu, professora, que ia falar. Ah, então. Então você quer começar? Pode ser, prof. Depois eu Pode ser. explico a matéria, pode ser sim. Tá bom. Só vou É? pegar, eu anotei. Tá. Aham. É que eu não lembrava mais, né? Porque, meu Deus, eu estou falando uma semana sobre depressão, olha, eu não aguento mais. E Hum, então, já vou avisar vocês, tá? Vai ser lançado um seminário online sobre depressão pela Uniandrade, a Uniandrade pediu, tá? Mas eu aviso vocês daí o dia que vai ser, tá bom? Vamos lá, então, pode começar. tá. Eu esqueci o teu nome, desculpa. É o Rodrigo, não? Alessandro, professora. Tá. Tá bom. É. Pode começar, Alessandro. O desafio da baleia azul fazia com que adolescentes faziam uma série de missões até chegar no último desafio, que seria o de cometer suicídio. Daí eu vou falar um pouco da menina que, entre aspas, dizem que começou o jogo. Dizem que foi uma menina russa chamada Rina Palenkova que começou o jogo porque ela se matou na frente de um trem. Daí dizem que teve início com essa menina porque antes dela se matar, Da onde é que ela era? Da ela onde? era russa, professora. Tá. Daí, porque antes dela se matar, ela postou nas redes sociais dela uma foto com uma legenda escrita adeus. E essa história, ela é muito triste, né? Pelo fato da guria ter se matado. E na Rússia, foi ridículo o que fizeram com essa guria, porque basicamente transformaram essa menina num meme, basicamente. Ela virou um meme por ela ter se matado na frente de um trem. Daí, pelo fato dela ter virado esse meme, algumas pessoas começaram a investigar as redes sociais dela, ver os grupos que ela frequentava. Daí acabaram descobrindo que essa menina, ela acabava compartilhando alguns posts sobre depressão e suicídio, e que também nos grupos foi encontrado vários posts misteriosos dela. E daí, em março de 2016, o jornal russo chamado Novaya Gazeta fez uma reportagem sobre os grupos de mortes, que na lógica seria o grupo que essa guria fazia parte. E o jornal publicou alguns posts e conversas que haviam nos grupos.
Daí eu fiz uma anotação aqui que o jornal, ele publicou a matéria em 2016. E a menina acabou cometendo suicídio em 2015. Daí eu vou falar um pouco do jogo. Aham. Nas comunidades, né, que essa menina frequentava, foi encontrado um jogo que chamava Me Acorde às 4h20. Segundo alguns especialistas que trabalham na área, 4h20 seria o horário mais comum em que as pessoas acabam cometendo suicídio. E em outros grupos, esse jogo era conhecido como Baleia Azul. Daí o É mesmo quatro e jornal, vinte da manhã, né? sim, 4h20 da manhã. Aham. Daí o mesmo jornal relatou que eles descobriram que o jogo possuía desafios, entre eles se cortar, se furar, fazer desenhos da baleia no seu corpo com lâmina, Ai, seja ela faca, estilete ou qualquer outro tipo de lâmina. E o último desafio seria o de cometer suicídio. E, e o caso de Nina foi ligado com o jogo, porque dentro dos grupos, essa menina, ela não era um meme, basicamente. Ela acabou se tornando um símbolo, como se ela tivesse começado o jogo. E tem uma teoria, que eu acabei anotando também, que fala que o jogo ele acabou sendo baseado no livro 50 dias antes do meu suicídio. Porém, nada foi comprovado sobre isso. O grupo mais meu. famoso que foi investigado foi o grupo F57, um grupo cheio de informações a respeito de suicídio e automutilação. No grupo havia muitas informações misteriosas, porém todas ligadas ao jogo Baleia Azul, ou usando o hashtag F57. Até esse momento, era apenas um boato de internet. Até usaram uma lista com os nomes das pessoas que teriam morrido com o jogo. Então, antes dessa lista ser vazada, basicamente não passava de um boato do jogo. Ninguém acreditaria se a lista era verdade ou se era tudo mentira. Daí, quando a lista foi vazada, foi quando todo mundo começou a acreditar, porque não eram mais pessoas falando, eram os dados, basicamente, né? De quantas pessoas teriam morrido no jogo. Daí, depois dessa lista vazada, em todos os países do mundo começaram a fazer investigações policiais procurando o suspeito e acharam o suspeito em outubro de 2016. Um jovem chamado Philip Budenkin, ele era conhecido como The Fox na internet e foi preso por ser um suspeito de ser administrador do grupo que causou no mínimo 15 mortes. Porém, Philip acabou desmentindo tudo e falou que estava nesses grupos apenas para ajudar as pessoas. Eu vou falar um pouco da Valinha em 2017. No começo de 2017, vários sites russos voltaram a fazer publicações a respeito do jogo, e o jogo, que não era tão conhecido, viralizou na internet por causa de uma mentira, começando a ser compartilhado no Facebook um texto que supostamente foi enviado de policiais para as escolas. E as escolas, pensando que o texto era verdade, começaram a pedir para que os pais dos alunos começassem a compartilhar esse texto no Facebook, onde tudo isso acabou se gerando uma corrente. O texto dizia que haveria um suicídio em massa que iria ocorrer com mais de 5 mil jovens. E foi assim que o jogo se popularizou, e depois foi provado pela polícia que o texto era um fake. E isso se popularizou ainda mais, pois duas garotas de 15 e 16 anos se jogaram de um prédio e possivelmente teria ligação com o jogo. E Yulia, de 15 anos, teria postado uma foto de uma baleia azul com uma legenda escrito End, fim, antes dela cometer suicídio, só que isso acabou despertando interesse em conhecer o jogo. Eu vou falar um pouco mais do jogo, que acabou surgindo muitas dúvidas na época de como poderia entrar no jogo, quais eram os desafios, algum negócio assim. Daí eu acabei anotando um pouco disso daqui. Para você entrar no jogo, não bastava você querer entrar, você precisava ser convidado por uma pessoa que era chamada de o curador, que seria as pessoas que iriam passar os desafios para a pessoa. Supostamente seriam 28 desafios que iriam se repetir até chegar no desafio número 50, que seria o de cometer suicídio.
Daí eu acabei notando alguns dos desafios, né? Escrever com uma navalha na sua mão F57 e mandar a foto para um curador. 2. Acordar às 4h20 e ver vídeos psicodélicos e de terror que os curadores mandam para você. Se cortar com uma navalha ao longo das suas veias, mas não muito profundo, apenas 3 cortes e mandar a foto para o curador. Desenhar uma baleia em uma folha de papel e mandar a foto para o curador. Se você estiver pronto para se tornar uma baleia, escreva assim nas suas pernas, com uma navalha. Acorde às 4h20 da manhã e vá para um lugar alto, quanto mais alto, melhor. Assista vídeos de terror e psicodélico todos os dias. Ouça a música que os criadores mandam para você. Tenha uma conversa com a baleia, entre aspas, que no caso seria outro jogador ou até mesmo um curador, através de Skype, Discord, qualquer canal de voz. O curador vai dizer a você o dia que você vai morrer e você tem que aceitar, cortar seu lábio, vá para o lugar mais alto que você conseguir, estenda uma lâmina por um tempo, vá para uma ponte e levante uma lâmina, e o desafio de número 50 seria pular de uma construção muito alta. Seria basicamente de se matar. Eu acabei pegando algumas curiosidades, que tem um episódio, para quem já viu a série Black Mirror, que é bem parecido o caso, que é o episódio 3 da 3ª temporada. Daí, se você entrasse no jogo e quisesse sair, não teria mais como, porque simplesmente essas pessoas que eram os curadores, eles acabavam ameaçando a família, amigos, entes queridos, etc. Então, se você entrasse no jogo, você não tinha como sair. Até hoje, não sabe quem criou o grupo, ou se quem criou o jogo, ou se foi algum grupo, ou se simplesmente as pessoas saíam e se matavam. Daí eu acabei pegando alguns casos que tiveram no Brasil. Em Curitiba teve. Oi? Curitiba teve. Teve. Só que eu acabei não achando de Curitiba. Curitiba teve um caso, um caso que foi identificado que foi da Era da Baleia Azul, tá? Inclusive a Secretaria da Saúde, da Educação, todo mundo se uniu, né? Foi feito um trabalho nas escolas, né? Mas pode continuar. Tá. Daí, alguns dos casos no Brasil foram na cidade de Uberlândia, Manhuaçu, Pará de Minas e um em Belo Horizonte. Rio Grande, Porto Alegre também teve. Que eu acabei pegando só de algumas cidades, porque senão ia ficar muito extenso. Daí eu queria tomar mas teve bastante, né? Teve bastante, né? Em Juazeiro, um garoto desapareceu, supostamente pelo jogo. No Rio de Janeiro, uma mãe impediu o suicídio do filho, que possivelmente estaria envolvido ao jogo. Em Maceió, o deputado Pastor João Luiz relatou que na Assembleia Legislativa de Alagoas, que sua sobrinha teria cometido suicídio sobre influência do jogo. E em São Paulo, o casal de namorados Luiz Fernando e Caena Novaes, de 19 e 18 anos, se hospedaram em um hotel de luxo, no qual eu não vou falar o nome do hotel, mas foi um hotel de luxo, que se encontra na região da Avenida Paulista. E horas depois, Luiz matou o Caena e se matou depois com um tiro na cabeça. Daí teve outros casos em outros países, como Argentina, Chile, China, Espanha, Paraguai, Portugal, Rússia, Sérvia e etc. Bom, professor, é isso, professora, que eu acabei pesquisando. Você quer comentar mais alguma coisa? Fique à vontade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Mas esse grupo, ele existe ainda ou não? Não tem informações, mas parece que o grupo foi desfeito. Parece que não tem mais esse grupo. Porque aqui em Curitiba, na época, foi localizado, né? Foi localizado em algumas escolas, né, que tinha no estado do Paraná, né? Mas a Polícia Federal, né, já entrou, e a Polícia da Inteligência, eu acredito, sabe, Rodrigo, que eles devem ter encontrado o... Oi? Esperando o Rodrigo.
Eu acho que eu troquei o teu nome de novo. Trocou, professora, é Alexandre. O Alexandre, desculpa, Alexandre. Tá? Eu acho que eles andaram descobrindo, né? Porque você sabe que se eles fizerem o rastreamento, eles localizam o celular, o computador, hoje, né? A polícia inteligente, né? A investigação inteligente. Mas, né? Agora, isso aí é muito negativo, né? O que nós estamos assistindo hoje, não só a questão da depressão, mas o comportamento agressivo de alguns jovens, né? A questão da violência também, tá? A questão da violência. E isso é muito preocupante, porque o número 1 de mortes de jovens é o homicídio. E o que é o homicídio? É a violência. Então, além dele se autodestruir, ele destrói o grupo, né? Ele destrói o grupo. Agora tem esse grupo aí, né? Antifascismo e tal. Eu não sou contra grupo nenhum, mas atos de violência, esses atos de violência é que me preocupa. Eu participei de muitos grupos quando eu era jovem, de muitos, que eu deixava minha mãe quase doida. Ela dizia, meu Deus, minha filha, agora chega. Mas nós não éramos violentos. Eu peguei o final da ditadura na universidade. Foi muito difícil para nós, universitários. Sendo vigiados, nós éramos vigiados dentro da universidade. Então, só que nós nunca utilizamos de ato de agressão, bem pelo contrário. Levava-se violão, se reunia naquelas praças lá da Univale, nós cantávamos músicas de Milton Nascimento, Elis Regina, era um outro enfoque. Então, realmente, tá? Eu acho que o mundo, de uma maneira geral, porque isso não é só no Brasil, os Estados Unidos não mostra, mais o caso de jovens, agressivo, que vão lá e matam não sei quantos. Isso acontece praticamente uma vez por semana nos Estados Unidos, acontece isso. Tá? Isso é uma vez por semana. Então, então eu penso que a psicologia, a questão, o papel da saúde mental, ele cada vez mais, o mundo está precisando do papel da saúde mental, porque isso é muito preocupante. Onde é que estão, a questão do processo familiar, o processo escolar, o processo de família? Onde é que está a família que não vigia esse adolescente, que não sabe o que ele está fazendo? Um dia eu entrei na casa da minha irmã tinha comprado um telão, e um videogame, era 2 pistolas, meu sobrinho lá, pá, 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 pá. Eu fui lá e disse, não, o que é isso? Ele quis. Ele quis, Eu sentei do lado dele e falei, explica para tia o que esse jogo faz. Tia, só mata. Eu falei, me dá esse jogo aqui. Então, nós sabemos, eu estou fazendo agora uma pesquisa, um estudo da literatura infantil em relação às ilustrações e os textos. Pessoal, uma criança, um adolescente, ele pode estar ali sentado, olhando o celular, tá? Se ele tivesse aqui dentro de casa, eu aqui dando aula, e ele ali sentado, ele ia escutar o que eu estou falando. Então, o cérebro capta, tá? E lamentavelmente, hoje nós temos o quê? Uma questão da violência. E não é só essa violência física,
mas é a violência psicológica. Tá? A violência psicológica. Se você for hoje em qualquer hospital de Curitiba, tá? Os casos que estão aparecendo é de violência. Violência psicológica, violência física, suicídio. Tá? Curitiba e região metropolitana é de 2 a 4 suicídios por dia. Então nós temos aí muito trabalho. E a questão das redes sociais, da tecnologia, nós vamos trabalhar nas próximas aulas, ela tem uma influência muito negativa. Muito negativa. Tá? Vocês sabem que por trás de todas as redes sociais existe droga, sexo e rock and roll. O próprio Facebook tem. Tá? Eu tive uma aluna, uma adolescente, isso bem lá atrás, tá? A menina, ela tinha um atraso intelectual e ela ia embora para onde? Para Goiânia. O pedófilo atrás dela. E ela ia. E o pai acreditando. Então, é uma questão assim, né? É aquela história, nada é proibido, mas você tem que verificar, né, aonde é que está. Pessoal, uma criança, um adolescente, ele não tem maturidade psíquica, tá? Ele ainda não tem maturidade psíquica para dizer isso presta e isso não presta. Ai, ser violenta é normal, né? Ir lá e jogar pedra no banco. Ah, eles estão revoltados, isso é normal. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Me desculpa, tá? Né? Tudo bem, né? Tudo bem, eu entendo o processo mundial e tudo, mas isso não justifica, né? Não justifica alguém parar aqui na frente da minha casa e ficar jogando pedra. Tá? Isso não justifica. Então, questionar, refletir, né, brigar pelos teus direitos é uma coisa. Agora, o ato de destruição, né? E hoje, pessoal, esse negócio de pichar, né? Pinchar, né? Que fala? Como é que fala mesmo? Eu me perco. Tá? Hoje, em qualquer lugar, tá? Qualquer lugar do mundo. Outro dia tinha aqui no muro, aqui perto de casa, 2 jovens pinchando o muro ali. Aí eu parei para conversar com eles. Eu falei, ô meninos, por que vocês estão fazendo isso? Ah, porque nós estamos revoltados. Eu disse, revoltado com o quê? Ah, com o mundo. Eu disse, vocês trabalham? Não. Vocês estudam? Não. Então, o que vocês estão contribuindo com o mundo? Nada. Né? Então, essa inversão de valores. Né? Você sair na rua, ou ir na janela gritar, bater panela, sei lá, né? Isso é um direito de todo mundo, cada um tem que se expressar, mas não de destruição. E a mesma coisa a questão da baleia azul. Tá? Qual era o papel da baleia azul? Destruir, matar. Né? Foi encontrado aqui em Curitiba vários estudantes com a baleia azul desenhada. Tá? Vários estudantes. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Eu quero agradecer, né, a tua contribuição, tá? É muito bom. Alguém mais quer comentar sobre a questão da entrevista que já fez? Né? Alguém quer comentar sobre a entrevista que fez? Professora, é uma coisa que eu Oi. achei interessante, conversando com um adolescente, na verdade, eu percebi que, assim, que é bem comum, né, o adolescente, ele ter esse sentimento de invencibilidade, eu vou fazer o que eu quero, vou fazer isso e isso, e não vai acontecer nada, tipo, como se fosse
não fosse acontecer nenhum dano, digamos assim. Eu reparei muito isso quando eu fui conversar com o adolescente, contando os Não tem relatos deles. freio inibitório. Tipo, como se fosse invencível, Bem, não tivesse as coisas que ele faz não tivesse nenhuma consequência depois. não vai dar nada. Uhum. Bem isso. Isso é que me preocupa, meus amores. Sabe? Isso é que me preocupa. Não vai dar nada. Ah, eu não estou estudando, não vai dar nada. Igual esse ensino remoto. Se você ligar para essas gente, olha, né, não estou defendendo ninguém aqui, porque tem professor e professor, tem escola e escola, mas o Ratinho obrigou os gestores, tá? Os gestores, os pedagogos têm que ligar na casa da família e perguntar por que aquele aluno não está fazendo aula. O que tem de mãe que foram enganadas, né? Acha, o filho senta lá na frente do computador, elas não entendem, né? Elas não entendem, tá? Elas não entendem, elas acham que o filho está fazendo aula, é? Outra coisa, tem mães, o meu filho não quer fazer. Gente, vamos lá, vamos voltar lá para a questão da psicanálise e de ego e superego. E de ego e superego. Colegas, a psicologia, ela às vezes, ela fala coisas que não fecha, existem regras, tá? Se aquela regra é certa ou é errada, tá? Mas um jovem, ele precisa ter responsabilidades. Uma criança, ela precisa ter responsabilidade. Se ela tirou o brinquedo do lugar, ela precisa colocar esse brinquedo no lugar. Se ela quebrou alguma coisa, ela vai ter que consertar. Não, você não vai, né, usar da agressividade, você não vai chamar essa criança de tudo, mas você vai chamar ela para responsabilidade, tá? Amados, sem disciplina, sem responsabilidade, ninguém vai a lugar nenhum. Eu trabalhei muitos anos com uma senhora que ela tinha uma filha. Isso foi nos anos 97, 2000. E a menina fazia o que ela queria. Que ela queria. E eu ficava ali olhando aquilo, né? Olhando aquilo. Aí isso passou um tempão, eu saí daquele trabalho, nunca mais me encontrei com elas e tal. Né? Sabe quantos filhos a menina tem? 5. Tudo com pai diferente. Sabe quem cria? A mãe. Então, não é o caso de engravidar, né? Não vou nem discutir isso, por favor, né? Quem sou eu para julgar que eu, com a minha faixa etária de 54 anos, eu corro risco de engravidar? O médico falou na minha cara. Né? Então, daqui a pouco eu posso aparecer grávida, né? Quem sou eu? Né? Não é isso. Pode ter quantos filhos você quiser, né? O problema é o quê? A responsabilidade. Tá? Aí, o que acontece? E é bem o que você colocou. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Aí nós estamos criando o quê? Jovens depressivos, sem metas. Começa, olha só, faz um teste com você. Começa assim, ficar uma semana largado. Deixa a vida me levar. Você começa a ficar triste. Você, né? Claro, você tem que ter, né? Levar a vida com leveza, e tendo bom senso, tá? Mas não tem nada para fazer. O que eu mais vejo é jovens depressivos. Aí você pergunta, qual é a tua meta? O que é meta? Né? O que você pretende? Então, pessoal, né? É muito preocupante.
E às vezes um jovem desse vai lá jogar pedra, ele nem sabe por que que ele está jogando pedra. Mandaram jogar, ele foi lá jogar, porque a cabeça é oca. Tá? Então, assim, né? Eu acho que essa questão que não vai dar nada, e vocês podem entrevistar, podem continuar, né? Quem quiser continuar, fazer a pesquisa, conversar com outros jovens e tal, vocês vão perceber. Não dá nada. A mesada vem, tá? Daí ele prefere, às vezes, ganhar uma mesada de 30, 40 reais, 50 reais, que dá lá para ele se virar, do que ele ter que ter alguma responsabilidade. Né? Ter a responsabilidade. Eu trabalhei uma época com meninos e meninas que se prostituíam. Isso há muito tempo. Daí nós fizemos um trabalho e tal. Daí, quando você colocava a meta, é porque eu quero sair, porque isso não é vida, eu tô nessa vida, eu tô nessa vida porque eu preciso sobreviver. Aí, quando você fazia todo o trabalho, não trabalhava sozinha, era uma equipe, fazia todo o trabalho e chamava para a responsabilidade, não, né? Prefiro o dinheiro fácil. Quer dizer, não sei se né, trabalhar nessa área, né, de prostituição também é tão simples assim, né? Não sei, não posso julgar isso. Não, né? É a mesma coisa em relação às pessoas, os habitantes, né, que vivem na rua. Existem cidades que não estão nem aí. Curitiba tem suas falhas, mas eles procuram recolher. Quando vê, o cara está aqui, dormindo ali debaixo do poste. Por quê? Porque ele não quer ter horário, ele não quer ter responsabilidade. Você ir para uma casa de acolhimento, você tem horário para dormir, horário para comer, Você tem que cuidar dos seus pertences, você vai ter algumas atividades lá para fazer. Então, dormir ali é melhor. Por quê? Porque ele não introjetou a questão da responsabilidade. Tá? Ele não introjetou. Então, educar não é fácil. Tá? Educar não é fácil. Nós temos que acolher os jovens, as crianças, conversar. Sujou, limpou. Né? Sujou, limpou. Tá? Eu tô com uma amiga, o filho dela. Queria nada com nada. Botou ele para trabalhar de servente e pedreiro. Tá lá. Não sei se vai aguentar. Tá? Mas também não é precisa isso. Quer dizer, ela não chamou ele para responsabilidade. Até o prato dele ela dava para ele. Certinha a quantidade de comida. Agora ela quer chamar ele para responsabilidade, tomara que dê certo. Né? Então, o trabalho que Piaget faz é muito interessante, quando Piaget traz a questão da construção da moral e da autonomia. Eu quero morar sozinho. Gente, é a geração canguru agora. O que é a geração canguru? Não saíram da barriga da família. Pode ser da avó, da mãe. Pode ser da avó, da mãe, da tia. Não saíram da barriga. Tá? Não saíram da barriga. Estão lá. Né? Aí o pai e a mãe largam, eles vão para a casa da avó, daí, ou a tia adota. Tá? Então, assim, é preocupante. Sabe, pessoal? Comecem a avaliar o comportamento das crianças e dos jovens. Né?
Bom, mais alguma questão? Alguém quer comentar? Crianças. Olha, Eu Pode falar. tenho dois jovens, professor, dois adolescentes, uma menina e um menino, né? O menino aparentemente tinha uma família bem estabilizada, assim, não apresentou nenhum indício de depressão, ele falou que não tinha, mas eu notei nele, assim, um pouco de toque, assim, sabe? Aquela exigência do pai que ele não pode errar nunca, jamais. É. E na menina, a menina já confessou que teve depressão, procurou um grupo de apoio da igreja da prima, e ela falou assim que volta e meia ela tem ainda esses picos, né? E eu perguntei para ela o que desencadeia essa tristeza nela, né? E ela disse que não sabe, mas o que, assim, é que daí, conversando com ela, ela me falou que perdeu a mãe quando era bebê. Ai. E o pai faz tudo, mas ainda esse tudo não é suficiente. Tem que ver o que daí é esse mora... tudo. Ele dá tudo para ela, ele não diz não para ela, sabe? Mas aí é que mora o perigo. Eles moram na casa da avó. E daí um dos questionamentos que eu perguntei se ela se sentia entendida pela família em geral, ela disse que não, porque ela, toda vez que ela tá triste, eles falam para ela, mas você só estuda, não faz nada da vida, você não tem motivo para estar triste, você não tem responsabilidade. Por isso que ela tá triste, ela precisa ter responsabilidade. Como se, mas do jeito que ela fala, como se só o fato dela estudar não tem motivo para ter tristeza. Que na cabeça é uma família mais simples, né? E acho que no entendimento deles só pode ficar triste quem tem preocupações, várias tarefas, responsabilidade Mas ela financeira. tem a preocupação dela, do nível dela, né? Exatamente. E daí também, porque ela era meio cheinha, assim, perguntei para os dois como que eles lidavam com relação ao corpo, né? Com o desenvolvimento do corpo, o menino até que foi de boa, assim, né? Mas a menina diz que tenta se aceitar, porque os padrões da sociedade de menina, que como ela me descreveu, tem que ser alta, magra e cabelo liso. Ou turbinada, né? Eu nem coloquei essa palavra, mas ela usou turbinada. Eu falei, o que é uma menina turbinada? É uma popozuda menina... mesmo, né? Isso, que seja gostosa. Bem gostosa. isso. E ela Peitos e estava bunda. fora do padrão. Então, o medo dela era de nunca atrair ninguém na vida, de sempre ser rejeitada por isso, né? Eu fiquei bem triste, assim, não imaginava, assim. E ela é uma menina muito bonita, assim, sabe? E os conflitos familiares eu vi que pega bastante, assim, no caso dela, assim, sabe? Porque mora, acho que todo mundo junto, são muito aglutinados, mora avó, tio, sobrinho. Então... Ela também não tem, adolescente gosta de ter o seu cantinho, né? Também, né? Gosto. Aí perguntei para eles o que eles fazem quando estão tristes, né? O que eles gostam, como que eles lidam. E daí o menino diz que liga para o amigo, depende, né? Ele falou que se tiver uma tristeza em comum, foi assim que ele me respondeu. Liga para um amigo, conversa, desabafa. O que ele não consegue lidar mesmo é se tirar mal numa prova ou num trabalho pelo fato de ter que encarar decepcionar os pais. Isso ele não lida bem. Ele fica apavorado. E a menina, ela falou que ela se tranca no quarto e chora e não quer ouvir ninguém, não quer falar com ninguém e fica com mais raiva ainda porque toda hora ficam perguntando o que você tem, não tem motivo para estar triste, o que você tem? E daí isso deixa ela com mais raiva ainda, ela não tem esse momento para ficar triste, entendeu? Aí eu achei bem... Porque nós temos que mudar a fala, né? Quem está ao redor, né, dessas pessoas, a pergunta tem que ser mudada, né?
Tá, você está triste? O que que você está sentindo? Tá? Essa é a frase, tá? O que que você está sentindo? Então, é isso que você precisa perguntar, tá? É isso, né? Ah, imagina, não faz mal, Jéssica, não esquenta. Então, não tem problema. Então, assim, ó, né? O que você está sentindo? Nós não temos isso, né? Eu vejo, às vezes eu encontro minhas amigas, eu falo, e daí, tudo bem? Não. E daí eu pergunto, né? O que você está sentindo? Elas ficam paradas me olhando. Nós temos que perguntar às pessoas, meus amores, o que as pessoas estão sentindo, o que você está sentindo? Tá? Por quê? Professor, Né? Oi, pois não. eu conversei também com a filha do meu padrasto, sabe? Ela tem 15 anos. Uhum. Quem está falando? É a Agatha. Ah, tá, fala, Agatha. Aí ela tá dormindo comigo aqui na minha casa esses dias. Aí eu acordei de madrugada e ela tava chorando. Oh, mãezinha. E ela tava chorando um monte. Aí eu comecei a conversar com ela, né? Que eu queria saber o porquê que ela tava assim. E todas as vezes que ela vinha dormir aqui na minha casa, ela não dormia. Ela ficava a madrugada inteira acordada, assim, e não conseguia dormir, né? Daí eu perguntei pra ela o que ela sentia, como que ela tava, assim, sabe? E ela perdeu os avós dela, o avô e a avó dela, que praticamente criaram ela perdeu o ano passado. E desde que ela perdeu eles, ela, tipo, mudou totalmente, assim, sabe? E aí Ela não trabalhou o luto ainda. aí Ela não trabalhou o luto, essa menina. E aí ela tava falando, tipo, ela falou pra mim que ela não consegue dormir porque quando ela vai tipo, deitar, ela começa a pensar um monte de coisa ruim, começa a chorar, assim, um monte, daí começa a pensar só... Vem um monte de pensamento negativo, assim, na cabeça dela e ela não consegue dormir, fica só chorando, daí por isso que ela fala que ela fica acordada, né? E aí Ela precisa de ajuda, né? Para trabalhar essa perda aí. E aí ela falou que antes ela ficava triste quando ela pensava assim, essas coisas. E ela disse que agora ela sente raiva disso. Que ela diz que chora de raiva. Que ela sente... Ela tava falando que ela tava sentindo que alguém tava enganando ela, assim, sabe? Daí... E aí, tipo, todas as noites ela fica a madrugada inteira acordada. Ela vai dormir 4 horas da manhã, assim, e só fica no celular. E todas as noites, eu perguntei pra ela se ela tava chorando, sabe? Todas as noites. Ela falou que toda madrugada ela tava chorando. E eu não ouvia isso, porque eu dormia antes que ela, assim, né? Daí ela, num dia que eu acordei de madrugada, eu vi que ela tava chorando, né? Daí eu conversei bastante, assim, com ela, sabe? Mas é bem difícil, assim, de entender mesmo o que se passa. Vocês viram como tem, né, adolescente sofrendo, gente, né? Como tem adolescente sofrendo. Porque, olha só, né, essa frase aí, ó. Ai, você tem tudo, você tá chorando por quê? O que é esse tudo? Tá? O que é esse tudo? Né? Eu já tratei de um adolescente que a mãe fazia assim para ele. Que carro que você quer? Que carro? Fala, meu filho. Um dia ele quebrou, jogou um negócio na mãe e disse: Eu não quero carro, eu quero o teu amor, que eu nunca tive. Eu quero amor de mãe, que eu nunca tive. Então, né, foi uma coisa bem forte para ele, tá? Então, o que acontece aqui? O que é esse tudo? Então, tem muita... Lógico, porque o que nós temos que entender? Principalmente, quem veio de uma geração, da minha para frente, tá? Porque nós não tínhamos, né? Nós não tínhamos, imagina, nem celular, nem computador, nada. Você tinha lá uma casa, tinha comidinha, tomava banho, ia para a escola, voltava para casa. Ficava em casa.
né? Então, mesmo, né, nós tendo uma sociedade com uma vulnerabilidade social, mesmo essas pessoas que vivem em comunidade, hoje nós não utilizamos mais o termo favela, mas comunidade, tá? Tem um monte de coisa lá, tá? Tem muito mais coisas de que quem veio da lavoura. Na lavoura nós não tínhamos. Não tinha nada. Minha tia mora lá na lavoura, né? Quando dá trovoada, o celular não funciona. Deus o livre se ligar para ela que tiver trovoada, ela não atende, ela quer morrer. Ela diz que aquilo é perigoso, tá certo? Então, né? Então, essa história, o que é esse tudo? Tá? Daí nós, hoje, a questão do consumismo é muito sério, pessoal. Isso é um outro fator. Ai, tá infeliz hoje? Tá? Tá infeliz hoje? Ah, então tá, vamos ali, o que você quer? Né? Às vezes ele quer um abraço, ele quer um colo, tá? Ele quer só chorar. Tá? Ele só quer chorar, ele quer ter o direito de chorar. Porque, ao mesmo tempo, nós vivemos num modelo social que está nos massacrando. Primeiro, modelo, o biotipo. O que é o biotipo? O biotipo é o corpo. Outro dia, uma menina que eu atendi faz muito tempo, e ela está enorme. O pai dela me ligou. Ela está bem obesa. O pai dela me ligou e disse, pois é, você tratou da minha filha? Blá, blá, blá. Falei, olha, daí é porque a minha filha está obesa. Eu falei, pois é, você já perguntou para ela se ela quer emagrecer? Para mim, ela sempre falou que ela queria ser gorda. E você sabe por que ela quer ser gorda? Para fazer oposição para o pai. O dia que esse pai aceitar ela, e eu falei para ele, o dia que você aceitar a sua filha do jeito que ela é, obesa, ela vai emagrecer. E ela faz de birra. Tá? Ela faz oposição para o pai. Tá? Outra coisa, né? Qual é o problema de você ser alto, magro, você ser obeso, ou, sabe? O pai não aceita a menina obesa. Tá? Aí ela muda, sabe o que ela faz? Eu não trato mais dela, ela vai numa outra terapeuta. Ela pinta o cabelo daí. Ele odeia aquela pinta. Aí ela pinta, olha, toda semana o cabelo tá de uma cor. Ela não vai mais ter cabelo daqui a uns tempos, eu não sei que tinta que ela usa. Então, ela faz o quê? Oposição para esse pai. Então, é isso, né? Quanto mais um pai, uma mãe ou um cuidador, né? Tem pessoas que têm cuidador, que é a avó, o vô, o tio, ou mora numa casa de acolhimento. Você aceitar aquela pessoa do jeito que ela é. Tá? Aceitar do jeito que ela é. Ela vai mudar. Né? Porque o que o adolescente faz? Ele faz oposição. Ele faz oposição. Tá? Então, essa é a história, né? Eu dei tudo. O que é esse tudo? Tá? Mesma coisa essa menina, né? Essa menina aí, ela tá com depressão. Você chorar uma vez ou outra, você ficar triste, né? Foi sábado, fiquei chateada, tô com saudade dos meus irmãos, saudade das crianças. Daí chorei um pouquinho, né? Eu falei, agora é o momento, vou aguentar, então. Passou. Eu não estou com depressão, eu tive um momento, uma crise de choro. Agora, uma pessoa que chora todo dia, isso é depressão já. É a depressão instalada, né? E uma depressão instalada, quando ela não é tratada, ela não é curada,
pode levar a várias situações aí, tá, pessoal? Né? E então complica. Pessoal, mais alguém quer comentar? Não? Então vamos lá, vamos ao texto. Então, hoje eu vou falar um... Oi, pode falar. Uma coisa que eu estava observando também, né? Que muitas vezes esse adolescente, por ele ter esses conflitos, por ele se rebelar contra os pais, muitas vezes ele só quer o afeto, o carinho, a atenção. É uma coisa que assim ele sente necessidade para conseguir chamar a atenção, ela faz uma loucura, às vezes uma coisa ali meio fora da casinha. Claro, mas, pessoal, até nós. Eu fui casada, né? Sou viúva hoje, eu fui casada. Eu fazia coisa para o meu marido me dar atenção. Daí um dia ele disse, estás bem, estás normal hoje? Eu falei, não, não estou normal. Então, qualquer pessoa, pessoal, estudem sobre o vínculo, sobre o afeto, que é esse o papel da psicologia. Que vínculo é esse? O que é? Eu dou tudo para minha filha. Eu tenho uma amiga que ela tem 2 filhas, ela dá tudo. Aí um dia, as 2 meninas se rebelaram contra ela e falaram na cara dela, mãe, a senhora nunca fez nenhuma sopa para nós. A senhora sempre as empregadas. Nós nunca tivemos a senhora dentro de casa. E daí o pau fechou, né? Foi todo mundo para terapia, a família inteira. Tá? Ganha o quê? No final do ano, uma BMW. Uma teve esses tempos, ela não quis. Ela disse, eu não preciso de carro, mãe. Não quero esse carro. Porque não sei se vocês já leram que hoje essas grandes produtoras de carro, elas estão altamente preocupadas. Porque o que acontece numa sociedade consumista como a nossa e capitalista? Vou explicar uma coisa bem interessante, e eu estava lendo algumas reportagens sobre isso. O adolescente faz 18 anos, eu cansei de ver isso, tá? O adolescente faz 18 anos, faz a carteira, o pai vai lá e dá o carro. Né? Isso eu estou falando assim de classe média para alta, né, pessoal? Por favor. Tá? O que eles querem hoje? Eles não querem mais carro. Tá? Eles não querem. Muitos não querem. Prefere andar de Uber, prefere o quê? Um celular de última geração, mas não o carro. Tá? Então é isso. É falar que os nossos jovens são do mal, né? Mesmo esses aí que foram lá jogar pedra, eles são vítima, né? Vítima de uma sociedade que está, sei lá, né? Tá para lá e para cá, vítima de uma família que não sabe, o filho pediu para sair de casa, né? A mãe e o pai não sabem, né, que esse filho tá. Tem mãe que não sabe. O filho fica 2, 3 dias fora de casa, ele aparece em casa, não é nem capaz de perguntar, meu filho, onde é que você estava? A minha mãe ia buscar. Eu tinha um irmão que sumia sábado e domingo. Minha mãe entrava dentro do carro e achava ele. Achava ele. Então, ser pai, ser mãe, ser cuidador, adotar, é uma responsabilidade. Então, e essa juventude aí também está tendo uma inversão de valores. Tá? E tem muitos jovens que querem uma família diferente daquela que eles têm. Eles querem construir uma família diferente daquele modelo que eles têm. De ninguém escutar, de ninguém conversar, de ninguém sentar para conversar. Tá? Não almoçam mais junto, não tomam mais café junto. Fazem um churrasco, fica todo mundo no celular. Ninguém olha nos olhos.
Eu estava ouvindo uma palestra de uma médica cristã. Se alguém quiser procurar os vídeos dela, é bacana. É claro que ela trabalha em cima da Bíblia, mas eu gosto dela, ela é uma médica, a doutora Filó. Doutora Filó, vocês vão achar. Ela trabalha em Minas Gerais, num hospital, numa UTI, onde morre criança. A maioria que quando chega para ela, porque já está. E a notícia que ela tem que dar para os pais, né? É que o filho morreu, né? Então, ela estava falando, tá? Né? Nós não vamos mais poder, não sei, se abraçar, se beijar, sei lá, a hora que eu encontrar vocês. Mas é o olho. Nós vamos aprender a olhar nos olhos. E um pai, uma mãe, um cuidador, um professor, um educador, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, nós temos que olhar nos olhos. Não ver, olhar. Trabalhar o nosso olhar, para olhar para o outro e realmente enxergar o outro. Agora, ai, senta aí, não incomoda, agora não. Complica, né, pessoal? Mais alguma questão? Então, vamos lá. Eu vou falar hoje um pouco sobre o isolamento, tá? Daí tem um estudo de caso lá que não deu tempo ainda de ver. Pessoal, eu coloquei lá 2 textos para vocês, do Instituto Universitário de Lisboa, tá? É muito bom esse material também do Instituto, né? Não sei se alguém assistiu lá o vídeo da solidão e solitude. O que é solitude, pessoal? Vocês entenderam lá o que é solitude? Quem pode explicar? Vocês estão aí, galera? O que é solitude? Solitude. Sim, é basicamente um sentimento de solidão, você se sentir sozinho, não acolhido, sentir como se ela fosse tivesse largado, resumindo. Não, isso é solidão. Você Então assist... eu interpretei errado, então. A solitude é você estar só, mas você estar bem só. Entendeu? Então assim, ó, vou dar um exemplo. Toda mulher tem que casar para ser feliz. Hoje tem muitas mulheres que preferem ficar sozinhas, mas elas estão bem, tá? Então a solitude é isso. O que é a solitude? A solidão é você sofrer. Puxa, eu moro sozinho, eu tenho solidão, ou eu vivo com uma pessoa, porque a pior solidão é a solidão a 2. Essa é doída. Porque se você se sente sozinho, você tem solidão, mas você está sozinho, é uma coisa. Por que você sente solidão a 2? Porque o outro não te completa. Ou você transfere, você busca alguma coisa nele, você busca alguma coisa nele que ele não vai te completar, né? Você transfere, tá? Você transfere os teus desejos, os teus sonhos, Você acha, ele vai chegar, vai acabar a minha solidão, tá? Então, a solitude é a opção que muita gente está fazendo, Eu prefiro a minha companhia,
entendeu? Ah, eu prefiro morar sozinho. Ok? Tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Eu gosto muito daquela terapeuta lá, né? Ela tem vários vídeos lá, aquele, não sei se alguém já tinha assistido os vídeos da Casa do Saber. É muito bom. Bom, vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre o isolamento, né? Então, aqui é uma pesquisa de mestrado, né? Então, adolescência. Eu não vou repetir algumas questões aqui que nós já trabalhamos, tá? Nós já trabalhamos. Por exemplo, adolescência tem as características aqui, que é uma fase de grandes mudanças, de transformações do corpo, aceitação do mesmo, dos pais. Aí entra aqui um pouco, ela divide aqui a pré-adolescência, o grupo de pares, de interações sociais, dos conflitos, da escola, da televisão. Hoje a maioria fica no celular, né? A questão da socialização. Então, ela vai trabalhando aqui, eu estou lá na página 9, tá? Ela vai falar um pouco sobre as amizades, tá? O desenvolvimento das relações de pares, que pode ser uma coisa saudável ou não. Retraimento social. Então, é lá, no primeiro lá parágrafo, no primeiro item, na realidade, ela já explicou que nós já trabalhamos, tá? Nós já trabalhamos isso. Sobre o retraimento social, tá? As interações sociais, o período da pré-adolescência e da adolescência, ele é um período de isolamento social, tá? Por quê? Porque ele está construindo o psique dele. Então, ele não sabe se ele vai ser aceito, tá? Se ele vai ser aceito. Então, aqui, através, né, de internalização de comportamentos, tá? Ele pode aqui querer ficar o quê? Sozinho. Aí os pais começam a se preocupar. Nos anos 80, tá? Eu estou lá na folha 10. Nos anos 80, o conceito de retraimento social trouxe aqui algumas transformações, tá? Fazer uma distinção aqui em isolamento, timidez, inibição, tá? Então, se caracterizou aqui não só pelo retraimento social, mas pela timidez, pela falta de motivação, de aproximação social, tá? De investigação, da situação, da caracterização. Então, é um texto muito interessante. As causas dos retraimentos, que podem ser trazidos já da infância, esse medo, essa ansiedade social, essa falta, esse medo de não pertencer, sabe? O retraimento social é um medo de não pertencer àquele grupo. Então, pode trazer aqui uma timidez, uma hipersensibilidade, uma ansiedade, vai trazer aqui choros, igual eu li lá, né, alguns entrevistados que choram. Eu não sei se foi, acho que foi teu, Vinícius, não lembro, que ela chora e não sabe por que ela está chorando, não lembro qual foi o estudante, tá? Então, aqui, na realidade, ela sabe por que ela está chorando. Falta alguém, juntamente com ela, descobrir. Descobrir.
a questão do isolamento de grupos, ou também ela pode fazer esse jogo, tá? Ela se isola da família, tá? Mas ela vai para os grupos. Então, ela não quer papo. Eu já tratei de uma... Ah, fobia social, tá. Eu já explico, olha. Então, assim, ó, veja bem uma coisa. Fobia social é diferente de isolamento social. Fobia social, tá? É quando a pessoa, ela não se relaciona com ninguém na sociedade. Com ninguém. Tá? Com ninguém. Então, eu não vou, né? Eu não vou ali naquele café. A pessoa não sai de casa. Tá? A fobia social é muito difícil. O isolamento social, veja bem uma coisa, ele acontece em grupos. Então, eu prefiro ficar em casa. Tá? Eu prefiro ficar em casa. Ou ele tem um grupinho aqui na internet. Agora, a fobia social, ela já vai mais para um pânico. Daí já entra a questão do pânico, do medo. O isolamento social, ele é mais ou menos assim, eu não sou... Olha, Agatha, são várias situações aqui, tá? Mas tudo vai perpassar pelo mesmo caminho, a não aceitação, né? A não aceitação. Tá? A não aceitação. Você percebe, tá? Você não quer ser olhada pela sociedade. Você não quer ser julgada, você tem medo. Tá? Você entra por um processo de medo. Você tem medo. Aí tem que trabalhar o quê? Esse medo. As causas podem ser inúmeras, pode ser um trauma, ela pode ter sofrido uma perseguição, ela pode ter sofrido um assalto, ela pode ter sofrido um estupro. Aí são várias razões. Eu tratei uma vez de um menino, olha só, ele estudava no positivo. Olha o que aconteceu com esse menino. Um menino de família, bem de vida, tudo. Ele foi numa festa ali no Batel de aniversário. Primeira festa que ele foi. A mãe, empolgada, foi lá, comprou um terno, arrumou ele, tudo. Lindo piá, foi para a festa. Chegou lá, ele era meio assim, como é que eu vou dizer? Meio ingênuo. A mãe jogou ele numa festa, mas ele nunca tinha ido. Aí lá ele se juntou com uma piazada e um começou a jogar água no outro. E ele entrou na brincadeira. Como era uma festa, né, desses bambambam aí, os segurança tocaram eles tudo para fora da festa. Ele chegou em casa todo molhado e desesperado. Ele teve que fazer tratamento, tá? Ele não queria mais sair de casa, ele não queria mais nem ir para a escola, porque aquilo foi um horror para ele. Então, tudo depende. Pensa, o menino ingênuo, mimado pela mãe, a mãe leva ele lá meia-noite na frente de um clube lá, sei lá, do Batel, deixa ele lá na frente da festa. Depois de 1 hora, ele liga para a mãe ir buscar ele, o piá desesperado, que a segurança tinha tirado ele da festa. Então veja bem uma coisa. Para onde que nós vamos voltar? Nós vamos voltar onde? Lá para o poder egóico. Tá? Igual essa moça aí que mimou o filho, agora botou o filho para trabalhar de servente pedreiro.
tá? Então, é isso. É por isso que tem muita gente que fala que é uma geração mimimi. Ah, eu dei tudo para o meu filho. Dei tudo que ele quis. Agora eu não vou dar mais nada. Que se dane. Gente, se você deu, é igual quem casa. Quando eu casei, o meu marido era acostumado que a mãe dava as coisas na mão, a senhora que trabalhava lá, e eu continuei dando. E eu continuei dando. Então, meu Deus, né? Ó, vida boa. Então, é isso. Eu não posso ir lá e tirar tudo de repente. A minha filha nunca saiu de casa, agora eu quero que ela saia. Gente, ela não sabe. Ela tem que aprender, alguém tem que ensinar ela a se comportar, a sair, a namorar, a beijar, a curtir a vida. Ah, minha filha está com 30 anos, só estudou, agora ela tem que trabalhar. Eu atendi um caso faz pouco tempo, tá? Um rapaz que arrumou o primeiro emprego aos 35 anos. A empresa mandou ele embora. Por quê? Ele tinha comportamento de adolescente. Ele fez cada coisa sem noção. Então, é isso. Nós precisamos aprender. Por isso que a gente aprende levando, na porrada, puxando o tapete. Não precisa ser assim. Não precisa aprender. Ai, só aprende quem sofre. Ai, por favor, eu não aguento isso. Você pode aprender sem sofrimento. Você pode aprender sem sofrimento. Esses tempos eu atendi uma menina, estava namorando com o Piá. O Piá se drogava, bebia e batia nela. Aí eu falei, tá. Eu achei que ele ia mudar. Falei, pois é, mas ele não mudou. Então, vamos trabalhar isso. O que ele está te dando de bom? Relacionamento não é sofrimento, gente. É igual esse discurso. Ai, casar é ruim. Eu fui casada, eu adorei ser casada. Amei ser casada. Amei. Ai, para que casar? Casar é ruim. Depende. Ficar sozinha às vezes também é ruim. Então, nós temos que cuidar, com esse tipo de modelo. Que modelos que nós estamos passando? Eu não posso chegar para um grupo de meninas, de adolescente, eu, uma mulher de 54 anos, viúva, independente, dona do meu nariz, achar que elas têm que viver a minha história. Não, meus amores. Elas têm que viver a história delas, de adolescente. É isso que, às vezes, os pais, os educadores, os professores não entendem. E, às vezes, até terapeuta. Porque eu tenho ouvido, terapeuta aí fazendo cagada. Tá dando receitinha. Não se dá receitinha. Ninguém vai mudar com receitinha. Ninguém muda com receitinha, gente. Ninguém muda. Você tem que trabalhar o mundo interno dessa pessoa, que é diferente. Ai, na pandemia, eu fico em casa, eu vou ver filmes. Mas essa pessoa não pode ficar em casa vendo filmes. Ela precisa ir trabalhar. Então, ela tem que ser olhada diferente. Então, receitinha não cura ninguém. Nós temos que trabalhar a questão interna dessa pessoa, o que levou ela a ter a fobia social.
que levou? Eu já tive pacientes de eu ir no barzinho com ela. Que nós chamamos de psicólogo focal. O psicólogo focal. O que é o psicólogo focal? Nos Estados Unidos isso é muito comum. Ele vai no foco. Ah, ela tem medo de ir no shopping? Então eu vou com ela no shopping. Tá? Às vezes você marca, ela não vai. Aquele dia ela não vai. Não faz mal. Você retoma. Tá? Psicólogo de consultório vai morrer de fome. O divã e com a cadeirinha ali vai morrer de fome. Tem que mudar isso. Tem casos que sim. Tem casos que você vai pegar na mão e você vai trabalhar a questão da terapia focal. O que é a terapia focal? É você ir lá no local. Você vai lá no local. Tá? Ah, ele não se adapta no emprego. Por quê? Né? Tem jovens que não param o emprego. Então, nós temos que ver isso aí. Ah, então, são coisas, às vezes, mais profundas aí, tá, pessoal? Bom, dando continuidade aqui, né? As jovens que têm tempo na vida sozinhos, tá? Tem tempo de escolher, né? Tem jovens que podem escolher, tem outros jovens que não. Eles têm uma vida mais dura, mais difícil. O que são as consequências do retraimento social? Tá? O que são essas consequências? É a timidez, o isolamento, a rejeição, a passividade, a ansiedade social, a baixa autoestima, a vitimização, ai, né, ninguém me ama, tá? Internalização, externalização, depressão, tá? Existência aqui do retraimento social, né? Então, surgiram aqui várias hipóteses dentro da pesquisa aqui do professor. A questão da agressividade, do isolamento, da questão do desajustamento social, a questão aqui da vitimização, da exclusão, quer dizer, ele não se sente pertencente. Tem muita gente que adentra numa universidade e desiste. Por quê? Não se sente acolhido, tá? Não se sente acolhido pelaquele grupo, tá? Pelaquele grupo. A questão da solidão, da ansiedade, da depressão, tá? Da questão aqui dos problemas de internalização, não tem, né, a questão do vínculo, do afeto, tá? Agressividade, tá? Eu estou lá na página 15, a questão aqui da agressividade, tá? Dos comportamentos agressivos, formas de isolamento social, tá? A questão aqui da infância, da indisciplina pessoal, bem isso que, né, nós já estávamos falando ali, o Vinícius trouxe, a questão da indisciplina, da imaturidade, da questão cognitiva, a questão dos pares, tá? Do comportamento agressivo, excluído, a probabilidade aqui do tipo, né, de comportamento, que tipo de comportamento agressivo nós já vimos, né, um pouco também, as associações aqui, tá? E tudo vai começar lá na infância, né? Agressividade física. Pessoal, lá na 7, eu estou lá na solidão, né? Depois, quem quiser, leia tanto esse material quanto o outro. São excelentes, porque são dissertação de mestrado. Então, é um texto com sustentação
sustentação teórica e pesquisa. Tá? A solidão aqui como uma coisa negativa, tá? A questão dos desejos, a experiência, o conceito aqui de isolamento, a solidão, né? Então, ela foi feita uma pesquisa qualitativa e quantitativa, tá? Desenvolvendo aqui as causas de solidão. Ela trouxe aqui, lá na página 18, né? Ela traz uma amostra de diversos adolescentes aqui que vivem na solidão. Mesmo tendo família, tendo seus pares aqui. Tá? Define a solidão, né? O que é essa solidão? É uma carência de relação. É uma carência de relação. Os tipos de solidão: solidão emocional e solidão social. O que é a solidão emocional? É considerada uma falta de uma relação verdadeira, íntima. O que é uma emoção? É uma manifestação de solidão, são sentimentos de ansiedade, vazio. Pessoal, outra coisa, né, colegas? Esses relacionamentos, né? Eu gosto muito da Marta Medeiros, que ela escreve contos, é uma jornalista brasileira. Esse negócio de ficar, isso aí não... Pessoal, no fundo, todo mundo precisa de um vínculo. De um vínculo, vincular com alguém. Ter uma relação mais profunda com alguém. Tá? Ter uma relação mais profunda aqui com alguém, tá? E aqui ela vai trazendo, né, os dados da pesquisa. O que ela verificou aqui? Que 90% das crianças que ela entrevistou, entre 5 e 7 anos, já tinham uma compreensão do conceito de solidão, gente. Já sentiu ou tristeza, sentimento de insatisfação social, isso é muito grave. Ela entrevistou crianças no ensino primário. Tá? Ela aplicou aqui uma escala de solidão social e solidão emocional em crianças de 10 anos. Ela verificou aqui o nível de solidão mais elevado, comparados raparigas, né? Raparigas em Portugal são crianças. Meninas, quer dizer. Raparigas são meninas. Tá? Do que rapazes, raparigas são meninas. Tá? Então, a questão aqui da solidão, as relações de pares, a baixa aceitação, elevado aqui da questão da solidão. Qual foi o objeto de estudo dessa pesquisa? Tá? Ela fez uma revisão literária, ela trouxe aqui a questão da agressividade, das questões negativas, dos problemas de solidão, da questão aqui, os participantes foram 900 jovens, 446 do sexo feminino, eu estou lá na página 21, tá? Com uma média de 13 anos, tá? 7º, 8º e 9º ano. Foi lá em Lisboa. Tá? O isolamento social. Tá? O que ela levantou do isolamento social? Ela verificou aqui que o adolescente, ele tem, né, necessidade de assistir, de ter um elenco. 37 papéis aqui de formas diferentes. Às vezes não desejável. Ela vai trazer aqui para melhor compreender os tipos de agressividade, de comportamentos isolados, de vitimização, tá? A questão aqui, o objetivo de identificar, assim,
eu tenho que identificar que comportamentos agressivos são esses. Que retirada social é essa? O que é essa vitimização? Aí aqui ela vai trazer a questão da solidão, que pode ser uma questão de insatisfação social, de não se sentir aqui pertencente a um grupo, tá? A questão da solidão dentro da própria família, tá? E ela vai trazendo aqui mais detalhadamente os resultados. Depois vocês podem ler lá com mais cuidado. Aqui ela vai explicar o procedimento que ela usou, tá? Questão de investigação longitudinal, unidade de investigação em psicologia cognitiva, as relações de amizade com a família, a questão das escolas também, como que foi lá o procedimento, ela vai explicar ali a pesquisa, como que ela foi trazendo aí os resultados. Então, eu vou lá para a folha 26, onde ela traz os resultados. Então, a agressividade aqui, retirada, rejeição, pró-social e popularidade. Então, a maioria aqui, por questões de falta de popularidade, enfim. Aqui, pares. Daí ela traz aqui a questão da intimidade com pares e a integração da família. Ela traz os dados aqui. Daí lá no final, a identificação dos adolescentes retraídos e adolescentes agressivos. Então, foram identificados aqui isolados, retraídos, isolados, agressivos, em grupo do controlo. Controlo é controle, tá? Então, são grupos. Não estou dizendo que é do tipo do baleia azul, mas são esses grupos que tem alguém que controla, tá? Timidez, aqui, daí ela vai trazendo os percentuais, que eu não vou ficar lendo, Aí tem os gráficos que vocês podem fazer análise, tá? E toda essa pesquisa aqui, se vocês forem ler detalhadamente ela, vocês vão perceber o quê? É o vínculo familiar, é a falta de vínculo, tá? Falta de intimidade. Eu não estou falando de intimidade corporal, tá? Mas de um amigo fiel, tá? Aí aqui ela vai falando, da verificação, da identificação dos isolados retraídos, de valores mais baixos na integração, na intimidade com pares, na questão de solidão, de problemas internalizados, quer dizer que esse adolescente, ele acaba não externalizando, não falando, tá? Ele acaba não externalizando, não falando, e assim ela vai, a pesquisa vai aqui trazendo toda a fundamentação teórica em relação à questão dos estudos aqui, E o que ela concluiu, O que ela concluiu aqui? Que é desenvolver aqui melhor, mais profundamente esses estudos, verificando aqui, principalmente, tá? O que leva, O que leva esse adolescente, esse jovem, a esse isolamento? E é o quê? A falta de vínculo, a falta de intimidade, a falta de acolhimento, tá? Então, não sei se vocês lembram do nosso último estudo de caso lá, que ela, por exemplo, ela tem um amigo, ela desabafa, aí aquele amigo vai lá e espalha para a escola, os outros amigos. Então, tudo isso, ela começa o quê? A não acreditar mais, A não acreditar mais nas pessoas.
Pessoal, alguma dúvida da aula de hoje? Né? Tem mais um texto ali que ficou, mas aí eu vou trabalhar na próxima aula. Alguma dúvida? Ficou claro para vocês o que é esse isolamento? O que é solidão? O que é solidão? Porque o que é solitude? A solitude é uma opção de ficar sozinho. E a solidão não, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer trazer Ô, mais? professora, Oi, no pode caso falar. no caso dos jovens que se diga geração canguru, você acha adequado os pais colocarem um período para que esses jovens saiam de casa? Olha, depende. Depende. Porque tem alguns jovens que são encostados, né? Que não querem nada da vida. Nesse sentido que eu falo. Você acha Aham. certo um pai falar, eu te dou 5 anos para você se coçar e morar sozinho? Seria É correto isso, isso? ó, eu vou te falar uma coisa. Vou te explicar uma coisa bem grave aqui. Veja bem uma coisa. Você tem um filhinho lá de 5 anos, ele quer aprender a andar de bicicleta, tá? Uhum. Daí, o que você faz? Você vai lá, compra a bicicleta e fala assim, te vira. Ele não vai aprender, tá? Então, é o que eu falei desde o início. A maturidade psíquica, ela é um processo, desde que essa criança está lá no ventre, desde que ela nasce, é um processo, tá? Eu te dei tudo, tá? Agora me dá tudo aqui, porque as relações estão relações de compra e venda. Uma relação, ela não pode ser construída a partir de compra e venda, tá? Não é compra e venda. Um relacionamento saudável, uma relação é um vínculo, tá? É um vínculo. Eu tenho uma conhecida, tá? Ela deu tudo pro filho, daí ela pegou, né? Pagou para ele morar lá na Holanda, né? Holanda, é. Ele voltou de lá drogado, tá? Voltou de lá Meu drogado. Deus. Aí ela tocou ele de casa. Ele foi lá pro Barigui e se matou. Então, entendeu? Então é gradativo. Ah, tá. Agora geração canguru. Tá, agora eu vou tocar de casa. Não. Eu tenho um amigo com 60 anos, ele mora com a mãe. Outro dia eu falei para ele: você não tem vergonha na cara? A mãe tem 84 anos. A mãe lava, passa, cozinha para ele. Eu falei: meu senhor, tá? Meu senhor. Então, mas ele falou para mim que ele é feliz assim. Eu falei: tudo bem. Então é isso, sabe? Então, às vezes é necessário uma atitude radical. Mas aí tem que saber, né? Porque você pode tomar uma atitude radical e ser pior. Entendeu? Sim, porque eu acho que essa que é a preocupação dos pais, né? Porque eles não ficam, acho que, meio desconfortável, porque o jovem, alguns jovens, né, eles vão, se acostumam, né, com essa mordomia da casa dos pais. E aí o pai, com medo de falar, olha, você precisa seguir teu rumo, acabam deixando. Mas o que eu tenho observado é que daí, tipo, o jovem também não se interessa por ter uma vida. Aí o que o pai Não, tá mas vendo nessa questão? então, veja bem uma coisa, tem que buscar um equilíbrio aí.
Tem que trabalhar essas questões. E às vezes a mãe quer, né? Às vezes a mãe quer. Eu tenho um amigo que ele arruma emprego, a mãe faz, até que ele deixa do emprego. Daí ela tá feliz que ele tá dentro de casa. Então, tem que o quê? Tem que estudar essa relação. Porque tem muitas famílias que dizem, não aguento mais o meu filho dentro de casa. Agora tira ele de dentro de casa para ver. Porque aquilo ali, eu falo que é o problema necessário. Daí, se não tiver mais esse problema, não tem fala, porque só falam daquilo. É igual a mulher que apanha do marido. Aí ela prefere apanhar, porque o círculo dela é apanhar. O dia que o marido não bater, ela vai sentir falta. Entendeu? É a relação doentia. É a doença necessária. É a doença necessária. Acontece um monte de gente que quer se divorciar, meu Deus do céu. O juiz ainda faz lá a última pergunta. Vocês têm certeza? Aí se divorcia, começa a namorar. Começa a se encontrar escondido. Vai entender? Agora nós viramos namorado. Gente, você tem que rir. Então, por isso que o trabalho da psicologia cada vez vai crescer mais. Vai crescer mais, gente. O trabalho da psicologia da saúde mental para o mundo vai ser cada vez mais necessário. As pessoas não sabem. Assistam os vídeos lá que eu coloquei lá. Tá? Muito bom. O da Casa do Saber. Tem de vários assuntos lá. Tem vários assuntos. Igual o cara... Então, sabe, pessoal? Então, não existe uma regra, sabe? Não existe uma regra, não existe um livrinho de receita. Nós temos que entender, nós como terapeutas, psicólogos, tá? Como que é essa relação, que construção é essa? Que construção é essa? Eu atendi uma mulher, o marido chifrava ela, meu Deus do céu. O dia que o marido parou de chifrar ela, ela se perdeu. Claro, gente. É a mesma coisa. Olha só, eu sou acostumada a tomar chá todo dia. Tá? Tô aqui tomando meu chá. Tá? Mas o chá me faz mal. Mas eu tomo. Aí, puxa, me libertei do chá. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Aí tá, me libertei do chá. Ai, mas eu queria tanto tomar aquele chá mesmo que fazia mal para mim. Porque eu tenho que limpar. Por isso que as histórias se repetem. Tá? Eu atendi uma vez uma moça, ela estava no 4º casamento. 4º. Não faz mal, pode casar quantas vezes quiser, tá? Mas, veja bem uma coisa, ela não fez a limpeza, ela não limpou, ela estava sempre casando com o mesmo modelo de homem. Então, você tem que limpar aquela história. Tá? Você tem que fazer aquela faxina. Senão você vai ter lá no teu inconsciente, no teu consciente, nas tuas estruturas mentais, que modelo de amigo que você traz para a tua vida, que modelo de relação que você traz para a tua vida. Porque, colegas, vamos aqui, olho no olho. Não, nem todo, né? Não é? O outro não presta.
Tá tudo bem aí, Jéssica? Então, assim, ó, o outro não presta. Não. Não. Ah, o ser humano, não. Todo mundo presta. Todo mundo presta. Agora, que tipo de relação que eu tenho? Eu estou entrando num jogo destrutivo ou eu estou entrando num jogo construtivo? Eu não posso entrar na tua cabeça, né, Ágata, Jéssica, Vinícius, e que vocês pensem igual eu. Então, nós temos que o quê? Entender a psique. A psique dessa pessoa, tá? E o tipo de relação que ela tem. O tipo de relação que ela tem. Então, é limpar. Um pai, uma mãe, às vezes tem que limpar a culpa. O filho... Outro dia eu escutei uma coisa que me chocou profundamente. Um depoimento que tem no canal Evangelizar. Que a mãe fala ali no depoimento que o filho se droga, rouba e tal, que ela prefere que o filho morra. Gente. Então, daí você fica pensando. Outra, isso é uma ilusão na cabeça dela. Porque se esse filho dela morrer, ela vai ficar pior ainda. Porque vai entrar um sentimento de culpa na psique dela. Então, veja bem uma coisa, qual é o papel da psicologia? O papel da psicologia é fazer estudar a psique desse paciente, desse jovem, desse adolescente, desse adulto, dessa criança. Questão da fala, da linguagem, da interpretação. Nós temos que ir além do pano de fundo. Eu posso chegar aqui e dizer para vocês assim, ai, pois é. Eu vim aqui porque eu roubo, eu não quero mais roubar. Mas pode ser que lá dentro de mim, eu estou querendo continuar roubando. Então, existe uma distância entre a fala, a linguagem e o sentimento. A fala é o quê? A fala é a materialização da linguagem. A linguagem é o que está lá dentro. E o sentimento, tá? Existe aqui um contraponto. Eu atendi uma vez um ex-militar, que agora ele se aposentou. Meu Deus. Pessoa totalmente perdida. Fala uma coisa, faz outra, diz outra. Então, nós temos que buscar um equilíbrio aí. Pessoal, mais alguma coisa? Alguém quer fazer mais algum comentário? Como é que foi a aula hoje? Eu quero agradecer aí a contribuição de todos, né? Foi muito, muito rico. Pessoal? O que vocês acharam da aula? Tem mais alguma coisa? Porque com adolescente é isso que vocês vão trabalhar. Vocês vão trabalhar esses adolescentes aí, Adolescente com depressão, triste, perdido, tem tudo, mas acha que não tem nada. Esses tempos eu atendi uma menina, porque o meu pai. Eu falei, o que teu pai faz final de semana?
Ah, ele fica comigo, com a minha mãe, com a minha irmã e passeia conosco. Ah, o teu pai não faz nada? Não, ele, final de semana ele fica com a família. Eu falei, danadinha. Então, tem que colocar, colegas, esses adolescentes para a realidade. Tem que trazer esses adolescentes. Ah, meu pai, ele viaja com a gente todo final de semana com a família. Eu falei para, muito bem, um pai raro nesse planeta, e você ainda está reclamando? Tá? Pessoal, então aqui, ó, vou parar a gravação, né? Eu acho que tem muito mais perguntas do que respostas em relação à adolescência, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação.